Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso rápido de HTML e Tailwinds. Bem, conforme nós dissemos, esse é um curso rápido, ele não vai abrigar todo o conceito de HTML, pois o HTML é mesmo muito extenso. Nós vemos aqui os elementos mais importantes, as tags mais importantes e as restantes tags, conforme nós vamos aprendendo programação, vamos estudando criação de páginas, criação de layout. Nós temos muito conteúdo na internet, então nós vamos conseguir aprender. Vocês vão conseguir pesquisar e conhecer outros elementos que nós aqui não passamos, não falamos, mas vocês devem pesquisar, devem buscá-lo. E nós temos sites, né, páginas que têm muita informação, e uma delas até que eu consulto é o MDN Web Docs, que basicamente é a página da Mozilla para desenvolvedores, né? Se vocês pesquisarem na web por MDN Web, acho que é MDN Web Docs, basta vocês pesquisarem por isso, vão cair na página então de desenvolvedor da Mozilla, e vão encontrar tudo do HTML, do JavaScript, do CSS. Mas, conforme dissemos, no nosso curso nós não vamos albergar todo esse conhecimento. Esse é um curso para você aprender a construir páginas web de forma rápida. Agora, outros conhecimentos para realmente, conhecer o fundo do HTML, então nós vamos conseguir através dessas documentações que existem por ali. Então, hoje estamos a terminar a aula dos elementos principais em HTML, e hoje nós vamos falar do CSS. Nós também não vamos abordar aqui a fundo o CSS, pois o intuito desse curso é utilizarmos o Tailwinds para a construção de nossas páginas com HTML, ou seja, a ferramenta Tailwinds. Mas também, claro, não podemos falar do Tailwinds sem antes passarmos sobre uma pincelada sobre o CSS, né? Para aqueles que ainda não tiveram contato com o CSS, pois o Tailwind utiliza do CSS para a sua construção. Bem, o que vem então a ser CSS? Bem, esse termo CSS ele é o acrônimo para a palavra Cascading Style Sheet, né? Ou seja, folha de estilo em cascata. Ele é utilizado para criarmos estilização nas nossas páginas. Ou seja, todas aquelas páginas que nós vemos na internet, para criar aquela estrutura visual, estamos a falar cores, tamanho, disposição dos elementos nas nossas páginas, nós utilizamos o CSS. Por muito tempo a estilização também estava a cargo do HTML, né? Mas já há muito tempo também que criou-se essa separação, e o CSS então ele é utilizado para essa componente de estilização das nossas páginas. Bem, aqui cabe uma curiosidade da questão do porquê da palavra cascade. Bem, essa palavra cascade, da palavra cascading style sheet, esse cascade basicamente é a palavra, se for para uma tradução mais direta, seria falarmos de cascata, né? Ou seja, todo o CSS, todo o estilo que nós aplicamos na nossa página, eles vão ter um efeito cascata nos nossos elementos. Ou seja, se eu estilizar, por exemplo, o elemento pai, eu vou abrir aqui uma div, né, para nós verificarmos esse comportamento. Se eu utilizar o elemento pai, todo o elemento filho, ele vai ter também a mesma estilização. Então, o estilo é aplicado sobre a forma de cascata, né? Eu vou por aqui título da página. Vou por aqui também um parágrafo com texto de Loura Y. E ok, a princípio vou pôr dessa forma e salvei. Temos aqui uma estrutura básica, um título e um parágrafo. Nós vamos ver então os conceitos do que nós estamos aqui a dizer da utilização do CSS com esses elementos.
Bem, já explicamos que o CSS é utilizado para formatar a nossa página, e para utilizar o CSS nós temos três formas de utilizar o CSS. Nós podemos utilizar o CSS inline. Inline significa colocarmos o código diretamente no elemento através do atributo style. Acho que vocês vão lembrar desse atributo, já falamos, já vimos também em aulas anteriores. Aqui, dessa forma, nós colocamos o CSS, dessa forma é chamada de inline. Então vamos colocar aqui pelo menos como exemplo, alterar a cor, vou meter color, vou meter red, para parecer red, né? Nesse caso vou salvar e eu vou visualizar a nossa página. Se vocês verem, né, eu coloquei o style, alterei a cor do elemento pai, que é a div que tem envolver os seus filhos, coloquei o color red, ou seja, ele vai pintar tudo que é texto a vermelho. Mas se nós vermos, tanto o H1 quanto o parágrafo, eles se tornaram vermelhos. Então aí esse é o efeito cascata do CSS. O elemento pai, né, vai passar toda a sua estilização para os seus filhos, a não ser que nós alteremos esse comportamento, metemos um CSS para o filho e outro para o pai. Mas basicamente essa forma de utilização inline. Nós também temos a utilização, digamos, interna, que seria a utilização não no elemento, mas aqui na tag head, né? Eu vou abrir aqui a tag head. Aqui dentro da tag head nós abrimos o atributo style e fechamos. Então aqui nós colocamos nosso CSS. Eu vou dizer agora que o nosso color, vou procurar primeiro o elemento. Dentro do atributo style nós vamos colocar o elemento que nós queremos trabalhar, né? Ou seja, podemos colocar de forma geral com o elemento asterístico, ou seja, com o símbolo asterístico, significa que nós queremos pôr esse CSS em todo elemento da nossa página, ou seja, todo elemento da nossa página vai se transformar nessa cor, pois esse é o seletor para todo o elemento da nossa página. E guardem essa palavra, basicamente seletor. Vamos salvar. Como vimos, agora transformou a nossa página em nessa cor, né, que vai ser um purple. Acho mais parece um purple, mas uma cor meio que estranha. Então, dessa forma nós conseguimos colocar o CSS não inline, que seria dentro do elemento, mas internamente na tag head e com a tag style. E a terceira forma para utilizarmos CSS seria então criarmos um arquivo CSS no nosso diretório. Eu vou aqui, vou criar um arquivo, vou dar ele o nome de style. Isso aqui vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vou dar o nome de style.css com formato de a extensão CSS, vou salvar. E aqui dentro então vou colocar o nosso CSS. Nesse caso vou colocar o seletor global, geral, e vou abrir as chavetas. E vou colocar então aqui o nosso atributo com seu valor aqua. Vou salvar. E vou aqui então na nossa página. E no atributo head, em vez de utilizar o style, eu vou colocar um outro atributo que seria o atributo link. Esse atributo link, ele é uma tag, vamos dizer, vazia. Ele também tem o seu fechamento com uma barra no final. E temos aqui o atributo para então buscarmos aquele nosso ficheiro na nossa pasta ou no nosso diretório. Eu vou escrever o href, que é o atributo que vai nos permitir navegar relativamente para a nossa página. Vou procurar então o meu CSS, ele aparece aqui, vou colocar um atributo que vai indicar, né, o tipo de ficheiro que nós estamos a utilizar, que nesse caso é um style sheet. Style sheet, né? Estamos a dizer que é uma folha de estilo. Vou salvar e vou visualizar então a nossa página. Como vocês veem, agora transformou-se em
aqua, nesse caso, né? A cor aqua, que é a cor que nós metemos no nosso ficheiro. Está aqui, aqua. Vou alterar para uma outra que vocês consigam ver a diferença. Talvez em yellow. Esse yellow aqui está bom. Vou salvar e alterou para a cor. Então é dessa forma que nós utilizamos o CSS inline, né? Vai ser colocarmos diretamente o estilo no elemento através de um link, né? Que seria o link para o nosso ficheiro. Aqui também podemos pôr uma URL relativa indicando o nosso diretório, como podemos pôr uma URL relativa indicando no nosso diretório e uma absoluta indicando um endereço na internet, né, num servidor diferente. Dessa forma, então, utilizamos o CSS. E nós vimos que aqui eles obedecem uma hierarquia, né? Ou seja, o CSS que estiver mais global será o que vai ter prioridade, né? Ou seja, aqui ele tá a utilizar o que está vindo do ficheiro. Então seria primeiro o que vem do arquivo, segundo o que vem daqui da tag style, por último o que vem aqui na tag, né? É dessa forma que ele vai aplicar o CSS. Então, desde o primeiro até ao último, hierarquicamente falando. Dessa forma é linkado então o nosso CSS. E com o CSS nós podemos trabalhar cores, nós podemos trabalhar bordas, né? Podemos trabalhar os espaçamentos dos elementos, nós podemos trabalhar as margens dos elementos, nós podemos trabalhar N propriedades no nosso HTML. Nós podemos, eu vou colocar aqui, vou fechar esse elemento, vou tirar aqui o link, vou trabalhar com o interno, né? Vou deixar aqui, vou selecionar o H1, né, por exemplo, e vou dizer que todo H1 que tiver na minha página, ele vai ter um background. Com esse atributo nós conseguimos alterar o fundo de cada elemento, que são os background. Eu vou colocar em blue e vou dizer que esse H1 também vai ter uma cor de texto. Vou pôr o atributo color, vai ser white, e vou dizer que vai ter um font size, que é o tamanho da fonte. Vou dizer que vai ser extra largo, né? XX large, e vou salvar e vamos ver o comportamento. Como vocês podem ver, ele transformou o fundo em azul conforme metemos o título de uma fonte mais de um tamanho largo, né? Estamos a falar o size dele, e a cor em branco. Então o CSS vai permitir essa estilização. Nós também conseguimos mexer nas margens. Eu vou alterar aqui e vou colocar uma margem de 60 pixels. Ele vai colocar uma margem top, bottom, right, left, ou seja, nas 4 direções de 60 pixels. Vou salvar. Se vocês verem, ele já colocou as margens. Eu vou até inspecionar o elemento para vocês verificarem. Deixa eu só aumentar aqui, fechar esse camarada, aumentar aqui. Vou inspecionar. Ok. Temos aqui o atributo, a tag H1. E se nós vemos aqui na aba onde aparece CSS, né? Vamos baixar. Temos aqui o border box, né? Ou seja, o box sizing. Que temos a margem, que eu estipulei aqui de 60, temos aqui margem de 60, é o que ele colocou aqui, né? Que ele está a pintar em amarelo em volta, tem uma margem de 60. Nós conseguimos mexer tanto com as bordas, que a princípio não metemos nenhum valor, com padding também não, e esse aqui é o tamanho dessa caixa. Então esse seria o sizing, o box size, né? O tamanho desse box. Bem, o CSS ele realmente é uma, digamos, veio ajudar-nos a facilitar na construção de nossas páginas. E como eu disse, nós conseguimos mexer em N valores e propriedades de cada elemento da nossa página. Bem, para o CSS, eu acho que essa é a visão que queremos dar de forma geral, né? A utilização, a seleção, né,
Isso aqui é uma seleção básica. Nós temos seletores mais complexos. Isso aqui seria o seletor global, esse seria o seletor de tag. Mas nós temos seletor complexo que vocês também podem pesquisar na página do MDN, né, da Mozilla, para vocês verem mais sobre CSS. Então, dessa forma, utilizamos CSS. Só queremos dar uma pincelada a explicar um bocado de CSS, pois o nosso foco aqui é o Tailwind, né, para conseguirmos compreender. Então, o Tailwind ele é baseado no CSS para ser construído. Então, a próxima aula nós vamos falar então do Tailwind e vamos então aprender um pouco dele e como nós então conseguimos utilizar o Tailwind, nos facilitando então na criação de nossas páginas. Nós vamos ver que ele é muito simples utilizar e é uma ferramenta que consegue fazer com que nós utilizemos o CSS de forma mais dinâmica, sem sequer nos preocuparmos em seletores, sem nos preocuparmos em como vamos linkar o nosso CSS na nossa página. Ou seja, ele realmente é uma ferramenta que veio facilitar na estilização de nossas páginas. Então, de CSS é isso que queremos ver, não é tudo do CSS, essa é uma pincelada e vamos partir então para o Tailwind, que é o nosso foco na próxima aula. Obrigado por estar aí conosco. Qualquer inquietação podem deixar nos comentários, nós vamos ler e vamos responder a todos os comentários. Se você gostou dessa aula, por favor deixe um like. Se você ainda não é inscrito, vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho para receber então a notificação de todas as aulas que nós postamos aqui no nosso canal. Obrigado por estar aí conosco. Até a próxima aula.